não precisa responder, né? Guarde aí para você. Mas já aconteceu de você esquecer a data de aniversário do cônjuge, da sua esposa? A esposa, já aconteceu de você esquecer a data de casamento, de aniversário do esposo? Ou uma data importante também, como a do casamento? Já aconteceu? Às vezes acontece a gente esquecer a data de pessoas que importam para nós, né? Data de aniversário, aniversário de casamento, uma data especial. Às vezes acontece da gente falhar com amigos, né? De esquecer de um momento importante. Mas quando eu faço essa pergunta ela vem acompanhado também de algumas coisas, como lembrar-se dessa data. E ao lembrar dessa data, o que você fez, o que faz, né, de especial para celebrar esse momento. Alguns casais, no aniversário de casamento, gostam de ir para uma pizzaria, para um restaurante, né? Vai celebrar aquela data, afinal de contas ela é especial. A ocasião pede uma comemoração. E é isso que geralmente fazemos quando lembramos de uma data que é especial. Nós providenciamos uma festa, um encontro, alguma coisa, alguma forma para nós nos regozijarmos. O texto que nós vamos ler aqui também fala de uma data significativa na qual nós devemos lembrar e nunca nos esquecermos dela. Aliás, o texto aqui nos convida a mais do que lembrar, ele nos convida a uma lembrança acompanhada de celebração. A lembrança de algo que não pode ser esquecido. A lembrança de algo que não pode jamais ser negligenciado. E nós encontramos essa data, né, essa chamada a se lembrar e a comemorar em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 10. O que é que nós temos escrito aí? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, o que acontece? Descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar ao Senhor? Pai amado e bendito, nós suplicamos as bênçãos do Senhor para este momento de exposição da Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e alma, que o Senhor, ó Deus, venha trazer à nossa mente a lembrança deste dia glorioso, que é o dia mais importante da nossa vida, que é o dia do Senhor. Ser conosco, ó Deus, em toda essa exposição, anime, fortaleça, revigore o nosso coração em nome de Jesus Cristo. Amém. A chamada aqui para a gente observar esse dia, chamado Dia do Senhor, não é uma servidão legalista, não temos isso aqui. A observância do dia de descanso, o Dia do Senhor, é um glorioso privilégio, como nós vimos um tempo atrás, à luz de Isaías 58, verso 13 ao verso 14. É também algo que está ali, faz parte daquele calendário dos 6 dias de trabalho do nosso Senhor, do nosso Deus, na criação, e o 7º dia, o que ele faz? Ele descansa, né? O Criador do céu e da terra criou todas as coisas em 6 dias, mas reservou um dia de descanso, né? Ou seja, Deus sabadou, foi a expressão que nós usamos um tempo atrás aqui com nossos irmãos, né? Ou seja, no dia de sábado ele descansou de suas obras, deixando para nós um modelo que deve ser lembrado, um modelo que deve ser seguido. Agora, é importante eu, mais uma vez, frisar algo com vocês aqui, escorado no nosso breve catecismo, que vai dizer que a referência aqui ao dia de sábado, esse dia que Deus designou para o nosso descanso,
se refere particularmente a um dia em 7 para ser um sábado, santificado por ele. Um sábado, um descanso santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão, ok? Nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ler lá a expressão, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, esse trecho em Atos, o trecho da Escritura Sagrada, mostra que havia reuniões de adoração dedicada ao Senhor no primeiro dia da semana. Mas não, as Escrituras não param aí, porque nós temos uma referência também em Coríntios, que vai ser escrito muito antes de Atos dos Apóstolos. Aliás, vai ser escrito muito antes dos Evangelhos. Lá nós lemos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coisas quando eu chegar. O que Paulo diz lá? Paulo está falando da coleta de ofertas que deveria ser feita em Jerusalém. E a referência ao dia que essa coleta acontece é o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Então hoje nós veremos que Deus designou o dia do Senhor como um dever moral que obriga perpetuamente a todos os homens. Hoje à noite nós veremos aqui, nós investigaremos o propósito do quarto mandamento em regulamentar a observância do sábado, do dia de descanso, do dia do Senhor. O quarto mandamento deixa claro para nós o propósito do sábado. O quarto mandamento deixa claro aqui para nós o propósito do dia do Senhor, no verso 8. Lembra-te, diz lá o verso, lembra-te do dia de sábado, ou seja, lembra-te do dia de Shabat, lembra do dia de descanso. Para quê? Para o santificar. A palavra aqui, lembra, ela é digna de nota. Nós precisamos prestar atenção nela. Essa palavra, ela tem um duplo significado aqui. Primeiro, o que Deus está dizendo é, não esqueça, não negligencie esse dia. E aí, escritores do Antigo Testamento também se valem dessa expressão, lembra-te. Não é algo que acontece apenas aqui em Êxodo 20. Em Êxodo 13, verso 3, por exemplo, o texto lá diz assim, Moisés disse ao povo, lembrai-vos. Olha isso, lembrai-vos, a mesma expressão, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levado. Lembrai-vos, lembre-se. Moisés, aqui, nesta ocasião, lembra ao povo que não se deve esquecer de um ato histórico muito importante para eles. O ato histórico da redenção deles. O êxodo não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado. Mas olha aqui, hoje é dia de ceia, e Cristo também traz essa mesma ideia na instituição da ceia. Lucas 22, 19. E a palavra lá é memória. Fazer isto em memória. Fazer isto em lembrança. Façam isso lembrando. Irmãos, o chamado aqui para lembrar do dia de descanso, do Shabat, ensina que, como instituição, ele já havia sido estabelecido na criação, conforme nós vimos alguns domingos atrás, em Gênesis 2, do 1 a 3. Deixa eu recordar o texto aqui com vocês. Assim, pois, diz lá, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou, ou
sabadou, lembra? Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós já vimos isso. E aqui o texto nos chama a lembrar desse fato, a dar vida a algo que a gente facilmente esquece. Lembra-te, não se esqueça que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, estabeleceu um dia em 7 para o nosso descanso. Aqui, no 4º mandamento, o texto nos exorta a não esquecermos desse fato, a não deixar apagar da nossa memória a importância desse dia glorioso que é o dia do Senhor. Lembra-te também significa mais. Lembra-te significa mais do que não esqueça, mais do que não esquecer, significa também observar e celebrar. Não é só para a gente lembrar do fato histórico da nossa libertação ou da criação, mas é também celebrar esse dia, é comemorar esse dia, é festejar esse dia, é se alegrar neste dia. E alguém lembra do dia de sábado quando observa segundo as instruções dadas por Deus. Foi por essa razão que Moisés, ao repetir os 10 mandamentos, 40 anos depois, lá em Deuteronômio 5, ele usa a palavra guardar em vez de lembrar. Olha o que diz o texto. Guarda o dia de sábado, para o santificar, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio 5, 12 a 15. Guarda o mandamento. O descanso aqui, observado, ordenado aqui no 4º mandamento, não é para nós um mero lembrete, e sim é a ideia aqui de guardar um dia de santa celebração. Levítico 23. Vai trazer essa ideia. Vai abordar isso para nós. Vai destacar para nós que não só devemos lembrar, mas guardar esse dia de celebração, um dia de adoração corporativa, como aquilo que nós, como isso aqui que estamos fazendo agora, estamos juntos. E para quê? Para celebrar o nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus. O texto lá diz assim, Levítico 23, 2 a 3, fala aos filhos de Israel. E a ideia ali é, insista com os filhos de Israel, com o povo de Deus. E diz-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado, o Shabat, o dia de descanso, descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. É mais do que lembrar. Não apenas lembre, mas lembre com celebração. Lembre-se com uma disposição para cultuar ao Senhor, junto do povo de Deus, num ajuntamento, como Vinícius bem usou aqui a expressão, solene. É esse exercício aqui. Irmãos, quando a gente entende corretamente o sentido de lembrar com celebração, entende-se que o dia nunca foi meramente um dia de descanso ocioso, como alguns vão sugerir. O descanso como o descanso físico. O 4º mandamento vai para além disso. Assim como o descanso de Deus, né, ao criar, ao fazer aqui a criação, o descanso dele não foi um descanso inativo, como se Deus tivesse feito todas as coisas e agora botou as pernas para o ar e relaxou. Ele trabalha
Nós vimos isso alguns bons domingos, né, para trás. Ele cria, ele interage com a criação, mantendo, sustentando. Portanto, o descanso aqui não é uma inatividade total. O descanso ordenado pelo quarto mandamento não é que você deva parar de produzir, não fazer mais nada da vida, mas é sim uma santa celebração. Celebração pressupõe serviço. Celebração pressupõe trabalho. O crente não é ocioso. O crente é um trabalhador para Deus, no serviço a Deus. Lembra Levítico 23? As festas fixas do Senhor serão santas convocações. E aqui está o nosso doce trabalho: reverenciar, cultuar o nosso Deus. O domingo não é dia de ócio, o domingo não é dia de folga, o domingo não é dia de lazer, mas o domingo é dia de santo serviço. O domingo é dia de celebração ao Senhor. O domingo é dia de celebração comunitária. O domingo é dia de colocarmos a melhor roupa, porque temos um encontro muito especial com os nossos irmãos, mas sobretudo com o Senhor. Deus vai fundamentar essa exortação agora no verso 9 e no verso 10. Repare aí. Um dia trabalhará e fará toda a tua obra. Não, 6 dias, não é isso? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o quê? É o sábado do Senhor teu Deus. Deus vai fundamentar essa exortação aqui no direito que ele tem sobre este dia. Deus reivindica aqui o direito especial de ser dono do sábado, o dono do dia de descanso. Ele assinala o dia de sábado como sendo seu. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Isso não significa que não estejamos desobrigados de viver os outros 6 dias para a glória de Deus. Todos os dias devem ser gastos, devem ser vividos para a glória do Senhor. Todo o meu trabalho, todo o meu estudo, tudo aquilo que eu faço, eu preciso lembrar, deve ser feito, deve ser vivido diante dos olhares atentos de um Deus, de Deus. Deve ser desempenhado para a glória e o louvor de Deus, seja qual for a sua função, a sua vocação. Todo o teu trabalho, tudo que você faz nos 6 dias deve apontar para Deus. Tudo pertence ao Senhor e por isso tudo que fazemos precisa honrar o nome do Senhor. Contudo, irmãos, Deus marca esse dia como um especial e reivindica esse dia para si. É o dia, o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Esse dia pertence a Deus de um modo especial e nós devemos lembrá-lo. Nós devemos conservar esse dia, um dia santo. Nós devemos usar esse dia de modo apropriado. Cabe a nós aqui tratarmos o dia do Senhor como sendo um dia santo, santificado, como ensina a resposta da pergunta 60 do breve catecismo. Devemos santificar o domingo, o Shabat cristão, com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Deve-se empregar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e pura misericórdia. Nós já falamos sobre isso. Na ocasião, qual foi o exemplo que eu dei?
Enquanto nós aqui estamos, alguém está trabalhando, providenciando a energia que a gente usa aqui no templo. Né? Obra de necessidade. Médicos, enfermeiros, bombeiros, uma obra de necessidade. Obra de misericórdia. Quando nós chegamos aqui, alguém perguntou a Carol, né? Cadê sua mamãe? Aí ela, obras de misericórdia. Está assistindo uma irmã da igreja. Né? Marido enfermo, crianças pequenas, obras de misericórdia. Joseph Piper, ele diz assim: primeiro, guardamos santo dia descansando ativamente em Cristo. Descanso santo. Primeiro, guardamos santo dia descansando ativamente em Cristo. A santificação apropriada do dia, como acontece com a observância apropriada de todos os mandamentos de Deus, começa, diz ele, no coração, encontrando o nosso descanso em Cristo. O dia de descanso, o dia do Senhor, nos lembra de que precisamos interromper nossas próprias obras, que não podemos ganhar o favor de Deus por méritos, que não podemos entrar no céu por mérito do nosso trabalho, nem podemos merecer a justiça. Não! O dia de descanso, o dia do Senhor, é a nossa confissão e testemunho solenes de que descansamos somente em Jesus Cristo para a nossa salvação e nos gloriamos somente nele. O que nós fazemos nesse dia? Por que estamos aqui? É para afirmar, irmãos, que somente Deus é o nosso deleite. É para afirmar que somente Deus é o nosso refúgio. É para confirmar para o nosso coração e alma que Ele é o nosso esconderijo diante de um mundo tão agitado, tão caótico. Reparem bem, nós temos onde nos esconder. Ao descansar em Cristo, o que é que acontece? Ao descansar em Cristo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos contemplar a beleza dos atributos do Senhor. Nós vamos contemplar a grandiosidade da sua obra. Nós vamos utilizar desse dia para nos encontrarmos com Ele. Alguém disse que nós guardamos santo o Shabat à medida que usamos para comunhão com Deus e Ele nos recebe de modo ainda mais especial e nos abençoa, restaurando nossas forças e nós nos regalamos aonde? À sua mesa. São os benefícios do dia do Senhor. Mas há uma advertência que a gente não pode deixar passar aqui, porque esse dia não é para ser utilizado como uma ação fria, sabe? Como algo puramente ritualístico. De vez em quando eu vejo alguém dizer assim, olha, eu não posso fazer isso no dia do Senhor, eu não posso fazer aquilo. Ou a gente percebe pessoas que, ainda que estejam aqui, mas com pensamento amanhã, como que vai ser amanhã? Minhas contas, o meu trabalho, o meu dia. E todo o nosso exercício aqui se torna algo frio e ritualístico. Longe dos propósitos que o próprio Senhor traçou para a guarda do dia dele. Irmão, se a gente entender os privilégios que temos neste dia, do dia de descanso cristão, como diziam os puritanos, o dia de feira
da alma, se nós entendermos isso, irmãos, esse será o nosso dia preferido, esse será o nosso dia predileto, será o dia mais aguardado da nossa vida. Mais aguardado, mais importante do nosso calendário, mais aguardado que a data do nosso aniversário, mais desejado do que as nossas férias, se nós entendermos o propósito do dia do Senhor. Esse dia será mais importante do que qualquer outro dia de calendário religioso que nós temos por aí. Esse é o dia do Senhor. Nesse dia, o nosso pensamento, logo pela manhã, deve ser aquele doce pensamento do salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Somente quando a gente chega a este dia com amor, um amor a Deus, sabe, com devoção, com paixão por este dia, é que nos encontramos de fato com o Senhor. Santificamos de fato este dia. Ponto aqui mais importante. Qual é? É encontrarmos com o Senhor. Encontrarmos com Cristo. O ponto mais importante aqui é o nosso encontro com o Senhor nesse culto corporativo. É onde nós contemplamos os cuidados do Senhor, na leitura, nas orações, na meditação, na pregação, na exposição do texto bíblico. Nós santificamos esse dia, irmãos, a desfrutarmos também da companhia um dos outros, os nossos amigos crentes, cristãos. Nós estamos aqui juntos, a família do Senhor, onde ministramos a palavra, onde realizamos as obras de misericórdia. Fazendo assim, nós desfrutamos o máximo desse dia. Fazendo assim, obtemos maior proveito do dia do Senhor. Quando compreendemos o propósito central do dia do Senhor, nós temos melhores condições de tratar aquilo que vem a seguir. Se essa ideia que ficar clara, latejando na nossa mente e coração, aquilo que vem do verso 10, parte B, até o verso 11, fica mais fácil de compreendermos. Reparem o que o texto diz. Não farás, uma série de nãos, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia o que acontece? Descansou, sabadou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essas proibições aqui, elas não foram colocadas para nós com o objetivo de nos roubar o prazer, mas sim de nos deixar mais livres para o maior desfrutar do dia do Senhor. Deus não se opõe, irmãos. Repare aqui, Deus não se opõe ao lazer. Deus não se opõe ao trabalho. Deus não se opõe à praia. Eu costumo dizer lá em casa, brincando com as crianças, que no dia do Senhor o sol brilha mais intensamente. E olha só, a gente mora em São Pedro da Lagoa, São Pedro da Aldeia. E a lagoa, no dia do Senhor, parece estar mais bonita do que nunca. É o dia que dá vontade de ir à praia do Forte, né? Ou Arraial do Cabo, Praia Grande, surfar. É o dia que a praia está de um modo assim exuberante na nossa frente.
E parece que as proibições que a gente acaba de ler joga contra tudo isso. Hã? Na verdade, não. Na verdade, não. Não, quando desfrutamos da lagoa, da praia, nos dias que são cabíveis. Nos outros 6 dias da semana. E isso é bênção. Mas, irmãos, as proibições aqui do 4º mandamento nos ensinam a forma de organizar o nosso tempo, a nossa vida, para desfrutarmos daquele dia que é mais glorioso, o mais importante, o mais benéfico para o nosso coração e para a nossa alma, conforme Êxodo 20, verso 9 a 10. Deus nos mostra aqui como organizar a nossa vida pessoal. Deus mostra aqui como organizar a nossa vida familiar. Deus mostra aqui como organizar a nossa vida social. Para quê? Para santificar esse dia. Para experimentarmos gozo, satisfação, prazer no dia em que nos encontramos com amigos e irmãos. Quando nos encontramos de modo ainda mais especial no Senhor. Repare comigo, no âmbito da vida pessoal, o verso 9, Deus nos ordena a cessar o nosso trabalho comum no dia do Senhor. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Que nenhum trabalho é esse? Nenhum trabalho. Inclui aqui todos os tipos de atividades. O trabalho aqui, a expressão é abrangente. Descreve ocupações na indústria, nos comércios, nos afazeres domésticos e por aí vai. Deus proíbe todo o nosso trabalho e atividades cotidianas. Mas é preciso ter bom senso para não cair no legalismo. Eu conversei há poucos dias com alguém que visitou Israel. E ele está relatando para mim que em alguns prédios tem 2 elevadores. Um que vai parando automaticamente em cada andar. Vai parando. Para quê? Para o judeu não ter trabalho de apertar o botão pedindo para parar. É assim. E às vezes, no dia de sábado, eles tendem a entrar no outro elevador, mas fica à espera de alguém que aperte, para que eles possam parar onde? No próximo? Obrigado, Israel. No próximo andar. Cristo curou no sábado. Ele ensinou, exerceu obras de misericórdia. E nós precisamos obras de misericórdia, viu? Ter bom senso. Essa proibição aqui, então, ela é colocada contra o fato de que Deus nos deu 6 dias para fazer todos os tipos de trabalho. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus enfatiza aqui um duplo privilégio. 6 dias inteiros para cuidar de todo o nosso trabalho e afazeres e um dia inteiro para devotar-nos a Ele e ao seu reino. Deus nos dá aqui cerca de 85% da semana para o nosso trabalho e recreação. Deus nos concede o uso de 6 dias para realizarmos todo tipo de trabalho e o benefício de um dia inteiro. Um dia inteiro para nos deleitarmos nele. É como se ele estivesse dizendo, eu lhe dei 6 dias e eu exijo de você um dia. Agora, Deus não só nos orienta aqui a planejarmos a nossa vida de trabalho cotidiano, mas também nos ordena que organizemos a vida familiar. Preste atenção, pai, mãe. Deus fala conosco em nosso ofício de pai e de mãe. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha. Não é isso que está aí? Nós devemos estruturar
a vida dos filhos, para que eles possam ser liberados do trabalho no dia do Senhor. Para que eles possam ser liberados dos estudos no dia do Senhor. Alguém depois dessa pregação procurou o pastor e disse: pastor, acabou com o meu estudo no dia de domingo. Amém. Nossos filhos precisam aprender a devotarem-se também às atividades especiais no dia do domingo, no dia do Senhor. Nós, pais, somos responsáveis por providenciar uma boa e apropriada estrutura para nossos filhos, para que eles possam guardar o dia de descanso. Nós precisamos ser um exemplo para eles da guarda do dia do Senhor. Nós precisamos ajudá-los nos seus estudos durante a semana, colocar a vida deles em ordem, para que eles também desfrutem desse mesmo benefício que é o dia de descanso, o dia do Senhor. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que nem tudo na vida é brincadeira, e que este momento é um momento sério. Meu filho, hoje ele fica sentado, quieto e ouvindo o sermão. Nem sempre foi assim. Ana Clara lembra, né? Deles correndo por baixo dos bancos da igreja. E agora, o que fazer? Não tinha prática de oração ajoelhado. Orava em pé, orava deitado. E eu percebi que a partir da prática da oração ajoelhado na beira da cama, ele ia perceber que aquele momento é um momento sério. Tudo bem, né? De início parecia que não ia funcionar. Ele fazia gangorra, entrava por baixo, empurrava o corpo para cima, pulava por cima. Mas ele foi vendo, foi aprendendo. Até que numa reunião de oração, alguém ficou admirado por ele estar de joelhos, orando. Tudo bem, levantavam, cansava o joelho, levantava um lado, né? Mas ali, de joelhos, orando, eles aprendem. Eles aprendem vendo o exemplo. Nós precisamos ensinar para eles que nem tudo é brincadeira. Eles precisam saber que este dia é um dia glorioso, de prazer e de deleite. E precisam ser treinados nisso. Mas o nosso planejamento aqui para desfrutar do dia de descanso, o dia do Senhor, inclui também uma responsabilidade social. E talvez aqui é que esteja o maior problema para a nossa geração, para o nosso tempo, em que há muitas atividades, muita correria, muitos interesses. Poucos de nós têm empregados em casa, mas é possível que aqui nós tenhamos empresários, né? Nessas empresas tenham empregados. Esses empregados são os nossos servos. E nossa obrigação é, conforme o texto, dispensá-los e protegê-los de trabalho desnecessário, da mesma forma como protegemos a nós mesmos e a nossos filhos. Como empregadores, temos a responsabilidade de não promover a quebra do dia do Senhor pelos empregados, ao exigir que eles façam trabalhos desnecessários. Posso dar um outro exemplo aqui de um irmão aqui da igreja de Cabo Frio. Ele tem uma peixaria. E qual é o dia que mais vende peixe? Dona Rose. Rose. Domingo. O dia do Senhor. E aí ele entende a beleza que há neste dia. Junta os funcionários e dá aquela notícia: domingo, a partir de agora, a gente não abre. E o que é que você acha que aconteceu? Mas peraí, nós vamos perder os nossos empregos.
Não vai. Domingo, a única peixaria da cidade que está fechada é a desse senhor. Todas as outras estão abertas, vendendo. Segunda-feira, todas as peixarias da cidade estão fechadas. E a dele, aberta. E o Senhor abençoa o seu trabalho. Talvez não venda da mesma forma que no domingo. No entanto, ele está guardando, observando o dia do Senhor. A mesma coisa acontece com uma irmã na igreja central. Os negócios dela param no dia do Senhor, porque eles entenderam isso. E há um detalhe aqui, irmãos, porque todos nós somos responsáveis indiretamente por alguns empregados, especialmente aqueles que estão trabalhando em empresas prestadoras de serviços. Nós precisamos evitar fazer compras e comer fora desnecessariamente. Precisamos evitar a procura por recreações que fazem com que outras pessoas trabalhem no dia do Senhor. Aí de repente você pensa assim: pastor, eles estarão lá de qualquer forma. Eles estarão lá de qualquer jeito. Eu indo ou não, eles estão trabalhando, não é assim? No entanto, irmãos, o que eu posso responder a vocês é: recebemos o mandamento de não fazer com que os outros trabalhem desnecessariamente. Se usufruirmos dos serviços dos trabalhadores, nós seremos parcialmente responsáveis pelo fato de que do fato da pessoa estar trabalhando no dia do Senhor. Um outro ponto é: vá, evangelize aqueles que estão trabalhando agora. E a resposta deles para você é: eu não posso ir à igreja. Por que ele não pode ir à igreja? Porque nós estamos mantendo eles nos seus serviços. Como parte da nossa responsabilidade social, Deus manda deixar nossos animais descansarem. Porque assim como nós, eles também precisam o quê? Descanso. Israel era uma sociedade agrária e boa parte de seu trabalho era feito por auxílio de animais. E Deus nos faz lembrar, disse Joseph Piper, Deus nos faz lembrar de que Ele teceu na própria trama da criação a necessidade de todas as coisas descansarem. Até a terra deveria descansar, conforme Levítico 25. Finalmente, irmãos, a conclusão aqui do quarto mandamento diz também respeito ao forasteiro que está das tuas portas para dentro. Ou seja, havia aqui muitos gentios que escolheram viver na terra da promessa. E Deus ordenava que não somente o seu povo, mas também o povo não pactual parasse no dia do Senhor. Mesmo o estrangeiro que não podia participar das festas, do culto no templo, eles tinham de parar de fazer os seus trabalhos no dia do sábado. O quarto mandamento cria para nós um ambiente que não só é espiritualmente saudável, como também é mentalmente saudável, fisicamente benéfico a nós. O princípio de liturgia da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo 1º, diz que olha só que interessante, Victor, é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, domingo, e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo pelo modo requerido nas Santas Escrituras. Interessante, né?
mas nós não nos damos conta desse artigo. Quando eu digo nós, eu considero aqui também a própria liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, na sua maioria. Se esqueceram de que é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor. Tá bom, pastor? Deu para a gente entender, já é o terceiro sermão falando sobre o dia do Senhor. E isso, irmãos, eu trago para vocês porque eu amo muito vocês. E o nosso desejo é que no coração de vocês, esse dia, o dia do Senhor, o dia mais importante da sua vida, lateja. Meu desejo é que minha voz incomode você todo domingo, pela manhã, também à noite. Que você lembre dessas pregações. Que você guarde o dia do Senhor. O que a gente leva para casa, Israel? Depois dessa exposição, o que fazer? Para a gente melhor desfrutar dos prazeres do dia, Deus permite que deixemos de lado nossas atividades cotidianas para que possamos nos dedicar à santificação do dia dele. Nisso somos lembrados que, como toda a lei de Deus, o quarto mandamento não é um peso, e sim um caminho para a verdadeira e bem equilibrada alegria e felicidade. O dia do Senhor não é para ser lembrado com peso, mas como diz Isaías 58, do 13 a 14, é para chamarmos ele de um dia deleitoso, o santo dia do Senhor, um dia digno de honra. Nós estaremos juntos neste dia. Sabe o que vai acontecer durante a semana? Você vai trabalhar, vai se afadigar. No próximo domingo, você estará aqui, junto dos seus irmãos, se deleitando, na presença um do outro e na presença do Senhor. Há um benefício extraordinário aqui. Irmãos, a exortação para a guarda do dia de descanso, ela é reforçada por Cristo. Ela é reforçada nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 12, verso 8, em Marcos 2, 28, em Lucas 6, 5, quando ele afirma que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Cristo é Senhor do sábado. Cristo declara aqui a sua divindade e reivindica a guarda do sábado semanal, do dia de descanso, em seu próprio nome. A guarda de um dia de descanso que continua até hoje e aponta para algo que ainda será o gozo na eternidade, quando, diz o autor de Hebreus, resta um repouso para o povo de Deus. A guarda do dia do Senhor aponta para o nosso descanso eterno. O sábado, o culto, como nós estamos celebrando aqui, o culto corporativo, nos capacita a olhar para aquele glorioso dia onde cessarão todas as nossas lutas e estaremos salvos no céu. Cristo é apresentado no dia do Senhor, na sua ressurreição, no primeiro dia da semana, onde pela ressurreição Deus nos faz lembrar que, embora passemos pelo vale da sombra da morte, nós sairemos daqui vitoriosos. Semelhante àquilo que aconteceu com Cristo. O Cristo entra no descanso por meio de dores, de sofrimentos, de angústias, de tormentas. E você sabe do que eu estou falando, porque em alguma medida nós enfrentamos essas lutas também. Há muitas dificuldades aqui. No entanto, irmãos, haverá um dia de descanso eterno, onde estaremos reunidos em Cristo, livres de todas as nossas lutas, de todas as nossas dificuldades, onde todas as tormentas aqui próprias da vida cessarão e serão convertidas em louvores ao Senhor.
que eu quero dizer aqui é, não basta, irmãos, lembrarmos deste dia. É preciso fazer algo especial para celebrar a ocasião. Em Êxodo 20, verso 8 a 10, Deus nos chama para lembrar de um dia de celebração a seu glorioso nome. Eis aí o convite. Vamos orar?